Bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Estamos iniciando em nossa escola dominical. Eu quero convidar a irmã Gláucia para que oremos por ela e ela inicie o estudo dominical. Você tem sido muito abençoado, como eu tenho sido, e nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos que estão sempre nos ajudando no ensino da escola bíblica dominical. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela vida dos que estão aqui. Muito obrigado por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que em nome de Jesus a bênção do Senhor que está sobre nossas vidas esteja de uma forma muito especial na vida da irmã Gláucia, na unção que o Espírito Santo lhe concederá para ministrar a Tua Palavra. Conserva-nos íntegros, nossos ouvidos atentos, nosso coração inclinado a Te ouvir. Abençoa Tua filha, ungindo-a do alto da cabeça à planta dos pés. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vou ver hoje. Hoje nós estaremos concluindo o conteúdo de estudo proposto para o ano letivo de 2020 da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu trago para vocês um epílogo, ou seja, uma finalização, e nessa finalização eu venho expondo a figura do tabernáculo com cada uma da sua representatividade dos seus elementos. Nós sabemos que o pecado separou o homem de Deus. Deus não podia habitar dentro do homem e nós estávamos mortos espiritualmente. Coloque aí na passagem Efésios 2:1. Ele nos deu vida e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabemos que o pecado é que nos traz o afastamento de Deus, porque Deus é santo. Então Deus queria oferecer o seu perdão para que a adoração e a comunhão fossem restabelecidos. Logo, Deus instituiu a lei para que o homem percebesse a sua incapacidade de estabelecer a adoração e a comunhão com Ele. Então, Gálatas 3:24 diz assim: da maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei, ela nos serviu de aio, ela nos serviu de guia, ela nos serviu de instrução, revelando o estado pecaminoso em que se encontrava a humanidade. Logo, Deus mostra o seu desejo de estar perto do homem e ordena a construção do tabernáculo. Êxodo 25:9. Diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Então Deus, no caso, disse a Moisés que era para construir o tabernáculo. Então, o homem não vivia na dimensão espiritual de Deus, então Deus se revela na dimensão dos sentidos do homem, em que o homem se encontrava. Aí na passe a figura, a primeira que você mostrou da cruz. Então, irmãos, a sombra da cruz, ela era representatividade do tabernáculo. A gente vai ver ali, na sombra da cruz, a disposição
de cada elemento era exatamente a figura da cruz. Ali tem o altar, o sacrifício, a pia de bronze, a mesa da apropriação, o altar do incenso, o candelabro e, por fim, a arca da aliança. Então, vamos ver em Hebreus 10:1, que fala exatamente isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles ofereceram. Nós aprendemos que tudo aquilo era uma simbologia, o que focava o perfeito holocausto que foi Cristo Jesus. Então, o tabernáculo em si, a figura do tabernáculo. Então, aí está a porta de entrada. Essa porta de entrada, ela fala do caminho, quando Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aí já começa o caminho de encontro com Jesus. É a entrada. Essa porta, ela tinha 4 colunas. Tá vendo ali? Eu esqueci de trazer a luzinha. Tem aquelas 2 colunas antes da cortina colorida. Se a gente contar, tem 4 colunas. Essas 4 colunas representam o Evangelho, que são fundamentos do início da doutrina cristã. Ela sempre estava virada para o lado oriental, lado que o sol nasce. Em Malaquias 4:2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Em Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. Então, ele o sol nasce, o nascimento do sol da justiça, da brilhante estrela da manhã. Volta lá na figura. Era ampla, essa porta era bem ampla, aproximadamente 9 metros. E João 1:12, ele diz: ele veio para alcançar todos, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Bem, essa porta tinha também uma cortina, volta para a figura, tinha 4 cores: estofo azul, carmesim, púrpura e linho fino. Essas cores, elas simbolizavam: estofo azul, a natureza celestial, aponta para o céu, de onde veio e para onde retornou o nosso Salvador. 1 Coríntios 15:47 diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, depois vem a cor carmesim, escalaste, cor de sangue, aponta para Jesus, sendo feito pecado por nós, sendo nosso substituto. Hebreus 9:28. Não tem? Não. Eu vou ver aqui rapidinho. Hebreus 9, versículo 28, diz assim. Esqueci de botar. 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação.
Então, depois da outra cor púrpura, que indica realeza, essa cor servia para representar as dignidades reais. A tinta de púrpura, ela era obtida através de conchas marítimas, eram as conchas, irmãos, pequeniníssimas. Ela extraída aquela tintura, então era muito difícil, e por isso os trabalhos que eram feitos com essa cor eram muito caras, as vestimentas. Então, nós vimos aqui, ela representa a realeza de Cristo. Em Mateus 1:1, ele fala da genealogia de Jesus como filho de Davi. Não tem aí, Tainá. E, por fim, o linho fino, que é o branco, que representa a pureza. Então, vimos que Jesus foi um homem que não havia pecado nenhum. Então, próximo passo é o altar de bronze. Esse altar aí. Esse lugar era onde eram trazidas ofertas vicárias. Era a primeira peça do tabernáculo, sendo a oportunidade primeira de quem quisesse adentrar as profundezas de Deus. Teria primeiro que aceitar o sacrifício. Ele significa o sacrifício de Cristo, por isso a morte vicária de Cristo, que representaria o nosso substituto. Era quadrado esse altar, que representa a perfeita igualdade, Colossenses 3:11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aleluia. E o segundo elemento é a bacia de bronze. A bacia de bronze, ela era servida, aquele segundo utensílio lá dentro do pátio, que era, como eu falei na aula passada, que era para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes antes de entrar no santo lugar, que é exatamente aquela tendazinha ali que estava após a bacia de bronze. Essa bacia, ela simboliza a purificação pela palavra. É ela que nos purifica e nos santifica, a palavra do Senhor, que diz lá em João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente pode também ter como uma ilustração também o batismo, que foi uma das doutrinas da doutrina cristã. O batismo também tem esse significado, é uma renovação espiritual, uma purificação. Quando descemos as águas, a gente declara e dá o testemunho público de que nós estamos morrendo para o mundo e nós estamos ressurgindo em uma nova vida com Cristo Jesus. Então, o próximo passo seria essa tenda, a tenda da congregação. Esse local aí era única e exclusivamente de acesso do sacerdote, ok? Então, esse tabernáculo é o local de comunhão entre Deus e o povo, era um meio de se aproximar do Senhor. Esse era aquela comunhão, por quê? Mas não todo o povo, somente o sacerdote, ele era o representante do povo. Então era o momento que havia essa comunhão, a representatividade. O sacerdote levava a Deus, né, aquilo que iria representar, né, para Deus, no caso, trazer graça e misericórdia para aquele povo. O povo tinha acesso à área externa. Eles confessavam seus pecados, oravam a Deus e ofereciam sacrifícios. Os sacerdotes eram responsáveis por levar a petição até o Santo dos Santos. Então, vimos também que nesse lugar existe a porta, eram as cortinas, nas mesmas
cores da porta de entrada onde vimos do átrio, só que nessa daí tem 5 colunas. Essas 5 colunas, ela no caso fala que seria, no caso, os ministérios a qual Cristo representou e que, no caso, passou para nós, que está lá em Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. 5 ministérios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Este, irmãos, é o objetivo, é a missão de cada ministério. Então, a porta, volte lá, a porta primeira, que era a porta de entrada do átrio, ela representava o caminho, mas essa porta aí, ela representa a porta da verdade, a vida do homem se aliando à vida de Cristo. Quando o homem passa a fazer parte integrante do Evangelho, é que pode passar pela porta da verdade. O Evangelho para nós é caminho que nos leva a um aprofundamento da verdade, é um conhecimento, é a parte integrante do Evangelho passar pela porta da verdade, é um constante aperfeiçoamento para que cada vez mais nos pareçamos com Cristo Jesus. Bem, e aí adentramos ao santuário. Então, no santo lugar, nesse santo lugar tem a mesa da propiciação. Essa mesa, ela tem 12 pães, ela dividido em 2 fileiras, 6 de cada lado, Cristo e a humanidade. Nossa comunhão com Cristo e a vontade do homem como expressão da vontade de Deus. Os pães são sem fermento, que representa a pureza de Cristo, sem pecado. Cristo, o pão da vida, o nosso sustento espiritual. Está lá em João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 4,14 está aí? Não, só esse daí que eu coloquei, eu estava correndo. Então, o candelabro representa, ali no caso, são 7 braços, e as luzes eram alimentadas com azeite. O azeite não podia acabar. A iluminação deste lugar dependia do candelabro, pois não vinha de fora a luminosidade. Jesus é a única e verdadeira luz, como está escrito em João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. É preciso tê-lo para refletir a luz de Cristo. E aí o próximo é o altar do incenso. A gente vê logo ali, aquele elemento ali, onde o sacerdote está ali, né, fazendo a intercessão. Então, ele fica antes do véu dos santos. Há uma queima de incenso, são especiarias aromáticas com incenso puro, e essas especiarias é temperada com sal. Então, o sal, nossas orações devem ser temperadas com humildade e sinceridade na presença. Nesse
local também, nesse altar, tinha uma coroa de ouro na parte superior do altar, que representa Cristo em sua plenitude de glória e honra, como está em Hebreus 2:9. Não salvou? Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, esse altar de incenso, no caso, era colocado incenso tanto pela manhã como à tarde. Irmãos, esse altar representa nossas orações, como está lá em Apocalipse, as orações dos santos. É interessante que Deus diz, né, de manhã e à tarde. Mas eu louvo a Deus que a gente também tem o testemunho de Daniel, que o Daniel se colocava ali diante de uma situação. A oração dos santos essa oração é que nos alimenta, irmãos, na presença do Senhor. Então, Taiane não colocou o santo dos santos, a Arca da Aliança. Que pena. Então, eu vou falar do santo dos santos. Somente era prometida a entrada no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Nesse dia, o sangue era aspergido no propiciatório, a parte de cima da arca, e também chamado de lugar de misericórdia ou lugar de perdão. A arca, ela simbolizava o lugar da presença de Deus. Hoje somos esse lugar, como está escrito lá em 1 Coríntios 3:16, que diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então hoje nós somos um tabernáculo do nosso Deus. Aleluia por isso. Então, os varais que prendiam as argolas, esses varais nunca deveriam sair das argolas. E isso simboliza que a mensagem de Deus não é estacionária, não se limita somente a um lugar. Devemos sempre estar devemos estar sempre preparados para irmos de um lugar a outro, levando as boas novas de salvação. Permaneceis nas argolas, prontos para locomover a arca. E aqui diz, é interessante que quando a gente vai estudando, a palavra de Deus, ela vai entrando, né? Como diz que é em nossas entranhas, e ela vai se tornando viva, ela vai se tornando com mais sentido nas nossas vidas. E Isaías 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Né? Então é isso, irmãos, que quão formosos pés. A gente admira tantas coisas. Eu posso olhar, Rosânia, para você e dizer quão formosos são os teus pés, que tem anunciado as boas novas. Que isso seja para cada um de nós, irmãos. E dentro dessa arca havia o bordão de Arão, que representava a autoridade de Jesus. Havia 3 elementos, irmãos, dentro dessa arca: o bordão de Arão, o maná e as tábuas da aliança. O bordão de Arão representa a autoridade de Jesus e a nossa como ministros de uma nova aliança. E o maná, a nova vida em Cristo e o sustento dado pelo Espírito Santo. O pão vivo, a vida eterna, como declarou Jesus.
E as tábuas, ela representa as leis do Senhor, agora impressas em nossos corações, como está lá escrito em Hebreus 8, e eu fecho com essa passagem. Hebreus 8, de 7 a 12 diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e o firmei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Amém? Porque, pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glórias ao nome do nosso Deus. Irmãos, que nós sejamos ávidos em levar essa palavra para aqueles que estão perdidos, para aqueles que andam em trevas. Deus abençoe a cada um de vocês, e que está finalizando o ano de 2020, mas para a glória e para a exaltação daquele que é o único digno de receber, nós teremos, cumprimos o ano letivo da EBD, tudo conforme o que foi planejado, mesmo através de tantas situações que vivemos, irmãos. Mas Deus nos honrou, Deus preparou tudo para que neste momento nós estivéssemos aqui encerrando essa instrução que Deus trouxe para nós, com um estudo tão profundo. Como fomos abençoados, como conhecemos mais a esse Deus, a essa intimidade, porque, irmãos, é algo simples, é tão somente nos despojarmos do nosso eu e deixarmos Cristo, porque disso, dessa forma, nós teremos uma verdadeira adoração ao Senhor, porque Ele diz que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E para isso, na verdade, é preciso nós conhecermos Deus, e foi desta forma. E para o ano 2021, nós já temos o tempo, nós já estamos trabalhando